A Europa está em decadência, sim ou não? As cidades europeias foram inundadas por africanos, sim ou não? Esse vídeo que vocês encaram ali é um vídeo praticamente lá da França, de uma das cidades da França, onde uma viela inteira foi abarrotada de comerciantes ambulantes e que a gente vê claramente, e disso não precisam que nos contem, que estão a estragar a cidade, estão a estragar a viela. E me mandaram um monte de vídeo, entendeu? Muito obrigado para você português que se incomodou em me mandar esse vídeo. Isso é símbolo de participação. Vamos ainda desfazer esse vídeo, porque é que quando a gente vê situações como essa de cidades europeias que acabam entrando em decadência por causa do excesso de imigração, por que sempre os africanos ficam no meio? Será que os africanos são sempre os culpados? Afinal de contas, o fluxo de pessoas que vêm da África para a Europa é maior que, por exemplo, da América Latina? É maior, por exemplo, que da Ásia? Será que é? Já escreveu? Já ativou o sino? Você me acompanha aqui a partir do canal 41. Bom, pessoal, primeiramente devemos entender que o maior fluxo de imigrantes que a Europa tem é proveniente da Ásia, nomeadamente alguns países em especial, como Síria, Venezuela, Afeganistão, Colômbia e Turquia. Eu acredito que não podemos falar muito, né? São países que claramente são top de gama em questão de liberdade, de imprensa, educação. E com certeza as leis europeias acabam tendo uma melhor receptividade quando são pessoas provenientes, por exemplo, da América Latina ou desses países mencionados aqui que fazem parte da Europa. Da Europa não, da Ásia, né? Turquia nem se fala, são muito bem-vindos. Temos ali Afeganistão. Nós, africanos, por que não lideramos a lista dos maiores imigrantes na Europa? Ponto número 1. O Mar Vermelho. Então, por que nos impede? Senão a gente iria ir em massa. E eu não falo isso por maldade, eu falo isso por questões demográficas, né? Eu falo isso mais por questões sociais. A questão social é que me faz ter esse entendimento que se não fosse o Mar Vermelho ali, a gente iria ir em massa. Por quê? Tem alguns problemas que faz com que muitos africanos fujam dos seus países. Esta cidade que vocês acabam observando aqui é um espelho daquilo que muitas cidades europeias serão, caso o fluxo migratório continue do jeito que está. Ponto. Vamos ainda falar sobre as grandes motivações que fazem com que esses africanos saiam daqui e acabam se metendo dentro dessa situação e por que quando eles saem daqui chegam nessa situação. Entendeu? Bom, problema de saúde, educação, saneamento básico, alimentação e outras porradas de problemas que você pode meter. Direitos humanos, falta de direitos humanos na verdade, privação de liberdade e todo um conjunto fazem parte das grandes motivações que fazem com que os africanos queiram fugir do seu país. Mas graças à desconectividade plena, por causa das fronteiras que ligam a Ásia e a África, eles acabam imigrando muito para o sul da África, sabes? O sul da África, por mais que pareça estranho, é a região mais estável da África, entendeu? Nomeadamente Angola, Botsuana, África do Sul, Eswatini, Moçambique, Zâmbia. São esses países que acabam ser um pouquinho mais estável que outros. Tem outros que não adianta mencionar aqui, mas já pegaram a visão, né? A parte sul da África, daqui é a bandeira da África, é mais estável do que outra parte. Então, muitos daqueles que acabam fugindo dos seus países vêm para cá, vêm para o sul, e outros que não têm possibilidade de vir para o sul vão para outros países mais para o norte da África subsaariana para poderem buscar asilo, refúgio ou melhores condições de vida. E aqueles que têm possibilidade ou aqueles que têm mais culhão para se arriscar vão na Europa, entendeu? O que é que acontece, pessoal? O nosso passaporte de muitos países africanos aqui é muito limitado. Então a via tradicional para sair do país é muito complicado. E fora aqui, o próprio governo acaba dando empecilho com o excesso de burocracia para a gente poder, por exemplo, pegar visto. Moeda desvalorizada, entendeu? Até onde você juntar grana suficiente, por exemplo, 1.000 euros para conseguir pegar um voo e ir para lá, é muito difícil. E aqueles que conseguem, claramente, acabam chegando aí e muitos deles se adaptam, outros não se adaptam a como aquele sistema lá funciona. Por quê? Porque saem daqui sem educação, muitos deles, entendeu? E muitos daqueles que saem daqui com educação
mesmo assim, por a diversidade da vida, também acabam encontrando desafio. E africano é muito bom em, por exemplo, ligar o modo sobrevivência. E claramente nesse vídeo a gente vê o modo sobrevivência ativo. Essa prática de vender na rua. Entendeu? Isso vai contra o meio ambiente, lei trabalhística, lei do consumidor. Tem um monte de problemas que eles estão aí a construir, que vai deixando, por exemplo, aqueles países totalmente divididos, né? E com essa desorganização urbana, né, porque é cheio de pessoas, requer habitação, requer emprego, requer a reestruturação social. Tem muita gente que acaba indo para esses países e não tem aí uma inserção fluida dentro daquela sociedade. Então acabam, por exemplo, saindo dos padrões exigidos pela sociedade europeia. O que é que acontece, pessoal? Frustra nativos. Essa é a parte do medo. Frustra nativo. E claramente você que acompanha muita coisa na internet, diversas vezes já viram disseminação de ódios contra, por exemplo, asiáticos, contra africanos. É pouco contra os da América Latina, mas muito mais para esses dois continentes. Por quê? Porque todos eles acabam chegando lá, se incluem numa comunidade, que claramente eles decidem fazer a sua própria economia, com vendas ambulantes, e tem aquele problema ambiental, fiscal, que muitos deles não acabam se adaptando, chutam farpas para aquele país, e é complicado. Eu sempre falava assim: quando você vai para um país, você deve chegar lá, tem que se humilhar, entendeu? Ajoelha-se. Não necessariamente que você tem que abandonar o teu, mas deve se ajoelhar. Mas o que a gente vê aí é modo sobrevivência. Vamos ainda falar sobre aqueles que mais entram na Europa. Esses vídeos são mais propagados para direcionar imigrantes africanos, por exemplo, a vandalismo. Entendeu? A vandalismo. Não estou a negar que tem muitos africanos que chegam lá, mano, principalmente esse da comunidade francesas. Entendeu? Esse da comunidade francesa, esses manos africanos, francófonos. Podes crer. Eu lhes conheço muito bem. Mano, eles fazem a mesma coisa que às vezes. Deixa a desejar. E veja que a cidade que já está a sofrer com isso agora é Paris. Paris não. Veja que o país que já está a sofrer com isso agora é a França, entende? A França já está a sofrer com isso. E vamos lá. Enquanto os países europeus continuarem a receber imigrantes, é muito positivo, né? Tem a Itália, que agora também quer receber diversos imigrantes. Vossa população está em decadência. Haverá uma substituição de população. Já vamos falar disso num outro vídeo, claramente. Quanto mais a Europa continua com essa insistência de inclusão social, de não inclusão social, na verdade, né? Porque muitos deles acabam lutando para que os países, para que o governo não adote medidas para incluir socialmente aqueles imigrantes. Enquanto continuarem com essa ladainha e não admitirem que o mundo funciona desse jeito e arranjarem meio termo para tentar organizar isso, podem escrever. Daqui a pouco, por exemplo, Paris vai aparecer Luanda, vai aparecer Brazzaville, entendeu? Vai aparecer Kinshasa. Vai aparecer Maputo. Eu estou falando, rapaz. Estou falando. Mas claramente nós devemos olhar nisso como preocupação, porque isso acaba prejudicando muitos imigrantes que vão para a Europa e se organizam, se incluem na sociedade e pagam seus impostos. Então, olhando para esse vídeo, isso pode trazer um problema muito sério, pode fomentar raiva para aqueles que realmente saíram do país dele para ir buscar melhores condições de vida ali na Europa. Entendeu, muchachos? É isso aí, pessoal. Inscreva no canal, vê os vídeos na íntegra. Eu vou tirar o som, veja o vídeo na íntegra. E me diz aqui embaixo o que você acha sobre isso. Vamos conversar sobre isso, vamos confraternizar. E é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima. Tchau. Thank you.